Você é uma pessoa preguiçosa, ociosa? Você vive ao lado de pessoas ociosas? A ociosidade alheia te incomoda, te irrita? É justamente sobre isso que nós vamos falar em 2 Tessalonicenses capítulo 3, onde o apóstolo Paulo exorta sobre a ociosidade que estava acontecendo na igreja de Tessalônica. E se você está animado, se você não tem preguiça, então clique agora para se inscrever no nosso canal se você ainda não está inscrito, sem preguiça também, sem ociosidade para curtir. Puxa, é só colocar um dedinho lá, um touch, que você já curte. Isso ajuda demais o nosso trabalho, um trabalho onde não tem espaço para ociosidade, porque para fazer esses vídeos, para escolher esses cenários, a abertura que a gente fez dá trabalho. Então aqui não há ociosidade, qualquer espírito de ociosidade e de preguiça está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, manda uma mensagem, manda um direct para mim, vamos nos conhecer, vamos bater papo, é o @LuizCarvalhoPro. E eu tenho também um outro canal de evangelismo, onde todos os dias a gente posta um vídeo, ou seja, sem preguiça. Não dá para ter preguiça para a gente levar a palavra de Deus, é o @evangelismo com coragem. Então vamos lá que eu estou cheio de energia aqui, nesse sol maravilhoso da Flórida, para compartilhar com vocês alguns dos versículos que mais me chamaram a atenção desse capítulo. Começa aqui no capítulo 1. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Uma coisa que me chamou muito a atenção aqui é o apóstolo Paulo pedindo a oração, ou seja, ele mostrando que a oração tem poder, que ele está falando assim, ore por nós, para que essa palavra se propague rapidamente e receba a honra. Ou seja, ele entende que quando a gente ora com um propósito específico, a oração tem poder, porque a palavra tem poder. Você tem orado pelas pessoas? Você tem orado por causas nobres? Ou você é aquela pessoa que ora só por você e ora pouco, ora no carro, tomando um banho? Não, a oração é um momento que a gente tem que parar, a gente tem que entrar no nosso secreto, a gente tem que ter alvos de oração e, sobretudo, orar pelos amigos, orar pelas pessoas, orar pelas causas. Como antes aqui desse vídeo eu estava orando pelo 5am, pela liderança do 5am, pelo sucesso do 5am, que é um projeto maravilhoso que foi criado pelo Everton Starling no Brasil. Aqui nos Estados Unidos ele é liderado pelo Ricardo Reis, pela Rose, pela Lívia, que são pessoas de Deus, são pessoas maravilhosas. Existem salas para homens, salas para as mulheres e todos os links estão aqui para você participar com a gente, estudando a palavra de Deus, como a gente está estudando aqui no 5am, o livro de 2 Tessalonicenses. Simbora então, no segundo versículo, o apóstolo Paulo diz assim, orem também, ele mostrando mais uma vez o poder da oração, orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Então ele entende que existem os maus e esses maus, quando a gente ora, Deus tem o poder de mandar anjos, Deus tem o poder de repreender, Deus tem o poder de nos livrar do maligno, como ele diz aqui no próprio versículo 3. Mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. E aí, gente, a partir do versículo 6, o Paulo já entra no tema da ociosidade, é uma advertência contra os preguiçosos, os ociosos. Você acha, muitos falam assim que Jesus era comunista, que Jesus era socialista. Vocês acham que os cristãos devem apoiar essas causas? Você acha que no cristianismo tem isso? Era uma bandeira defendida por Jesus? A resposta está aqui agora. Vamos analisar? Vamos lá, versículo 6 diz assim, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Ou seja, a importância da gente andar com as pessoas certas. Nós somos a média das 5 pessoas mais próximas que nós andamos. Então, se a gente anda com aquela pessoa que é preguiçosa, que é ociosa, a tendência é a gente se contaminar com aquele comportamento. Porque a frequência do ocioso é lenta, é aquela pessoa devagar. E vocês vão ver outros problemas que envolvem também a ociosidade aqui. Já a pessoa dinâmica, ela é rápida, ela tem ideias, ela se conecta com outros, participa de eventos. Então procure andar com pessoas que já atingiram os resultados que você deseja na sua vida, principalmente no âmbito espiritual. Versículo 7 diz assim, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos em vocês. Então, a importância de Paulo de ser um exemplo, de mostrar o modelo do cristão que agrada a Deus. Aquele modelo que trabalha, aquele modelo que acorda cedo e que
tem o próprio sustento para não depender dos outros, e ele completa isso agora, ó, no versículo 8. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ele poderia, como apóstolo, comer à custa de alguém, quando ele fosse ficar hospedado na casa de alguém, acordar tarde, ficar no melhor quarto da casa, mas não, o apóstolo Paulo não era assim, ele não trazia fardo para ninguém. Ao contrário, ele diz aqui, na continuidade do versículo 8, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Olha que exemplo. O homem que, além de pregar o evangelho, de viajar grandes distâncias para levar a palavra, ainda tinha o seu trabalho secular para gerar renda e não pesar os irmãos. Tem muitos aí que às vezes nem começaram direito na vida cristã, já querem ser tratados como celebridades, já querem viver de ofertas. Eu já vi cantores de louvor que nem eram relevantes, assim, entendendo que deveriam viver de oferta, viver de privilégios que não fazem sentido, porque a gente tem que fazer a nossa parte. Problemas existem sim, existe o momento da oferta, sim, que é fundamental, o momento da ajuda e tudo, mas o apóstolo Paulo completa aqui sobre isso, no versículo 9. Não porque tivéssemos tal direito, não porque não tivéssemos, então ele falando assim, eu tinha esse direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado de vocês, um modelo de diligência, de trabalho, de dedicação. Versículo 10, quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Então, às vezes, uma pessoa está passando uma situação difícil, está numa crise financeira, não tem nenhum problema você ajudar. Eu mesmo já acolhi pessoas na minha casa que moraram na minha casa, famílias inteiras e tudo. A questão que a gente tem que perceber quando uma pessoa está numa situação dessa, a pessoa está na casa do outro, essa pessoa está pelo menos lavando os pratos, essa pessoa está ali atenta, cuidando, sabe, da faxina da casa, ajudando nas compras, pelo menos, na despesa, ou se não tiver nem dinheiro para ajudar nas despesas, mas no trabalho braçal, essa pessoa tem que exercer algum trabalho. Então, é isso aqui que o apóstolo Paulo está falando. Às vezes você está fazendo um trabalho que não é remunerado, mas qualquer trabalho merece a alimentação. Porque a ociosidade, aquela pessoa que fica de folgado, seja mesmo se ele mora com a mãe, um filho de 13, 14 anos, que não ajuda em nada em casa, fica só lá no celular, rodando tela, fazendo besteira, vendo coisas que não deve. Poxa, não tá legal, não tá certo, precisa fazer alguma coisa pela casa. Eu li um livro sobre família, sobre tarefas, que mostra que a partir já dos 5, 6 anos, uma criança ela já deve ter responsabilidade na casa, nem que seja tirar o lixo. Então algum trabalho, algum chore, né, em inglês, tem que ser feito. Lavar louças, as funções têm que ser sentadas, né, todo mundo sentar, conversar, planejar e distribuir para não ficar pesado para uma pessoa só, às vezes só para a mãe, às vezes só para o pai, às vezes só para a irmã mais velha. É necessário essa divisão para que todos possam comer com a consciência tranquila e de forma justa. Versículo 11. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Tá vendo? Esse é um dos problemas da ociosidade. A pessoa fica ociosa, aí Satanás entra naquela mente infrutífera, aquela mente que não está produzindo nada, aquela mente escassa, aquela mente pobre, e começa a colocar ainda mais inferninho. Coloca para a pessoa olhar para o outro, aí a pessoa começa a invejar o outro, começa a fazer fofocas, intrometer na vida alheia, por quê? Porque não está cuidando da própria vida. Então vá cuidar da sua vida, vai cuidar do seu sustento, do seu trabalho, da provisão da sua família, vá fazer acontecer, seja um exemplo de trabalho. E finalmente o versículo 13, que diz assim, quanto a vocês irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Um dos prazeres favoritos de Satanás é tentar fazer com que a gente desista. Só que Deus, ele diz para a gente suportar, para a gente persistir, para a gente continuar e para a gente concluir. Ele ensina a gente a ser longânimo, a gente a ser paciente, determinado e pessoas firmes, né? A gente tem que fazer as coisas que são certas, mesmo quando a gente não vê o resultado, mesmo quando está desafiante. Deve ser feito. Porque muitas vezes, vamos dar um exemplo de um fazendeiro, quando planta uma semente na terra, ele tem que vigiar com paciência, com longanimidade, até que as sementes finalmente brotem, até que elas produzam uma colheita. Porque esse é um processo, o processo que requer tempo, requer esforço. Se o fazendeiro desistir, esmorecer,
abrir mão dessa plantação porque está demorando, parar de cuidar dela, ele vai perder o resultado, vai perder a alegria da colheita. Então, portanto, irmãos, perseverem, mesmo quando estiver desafiante. Não deixe Satanás colocar vocês numa cama. Cuidado com as telas, menos telas e mais tempo de oração. É inadmissível para nós terminarmos um dia com mais tempo de tela do que tempo dedicado à oração, à leitura da palavra, à Bíblia. Olha no seu smartphone agora, quanto tempo você dedicou a telas? Hoje existem síndromes já que estão afetando adolescentes, que eles ficam sentados horas e horas, deitados, né? Deitados, sentados, horas e horas, fazendo scrolling na tela, vendo o celular, passando de tela em tela, sem fazer nada, horas e horas e horas. Eu já fiz isso, eu falo assim que é uma sensação muito ruim, é uma sensação de improdutividade muito grande, e eu procuro repreender quando eu vejo esse sentimento, quando eu vejo essa tendência de fazer isso, às vezes no final de semana, às vezes no final do dia, que a gente está cansado, eu procuro evitar ao máximo, cada vez mais, porque é um espírito hoje que tem no mundo, que está baixando, esse espírito de preguiça, esse espírito de ociosidade que o apóstolo Paulo aqui destacou com muita sabedoria, que a gente tem que exortar, que a gente tem que orar contra ele e trabalhar, ter energia, cuidar do nosso corpo, do nosso templo, porque quando a gente come muita gordura, muito carboidrato, muito laticínio, a gente fica lento, fica mais devagar. Então a solução é comer menos, comer mais proteína, mais frutas, que são alimentos de fácil digestão, alimentos que vão te trazer força, vão te trazer músculos, fazer exercício ajuda, acordar cedo. Isso tudo vai trazer disposição para você ter a energia necessária para ser o menos ocioso possível e mais produtivo para você e para sua família e para o reino de Deus. O reino de Deus também precisa de trabalhadores. A obra é grande e os trabalhadores são poucos. Eu quero orar por você, irmão. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos, Pai, todo espírito da preguiça. Todo o espírito da ociosidade cai por terra em nome de Jesus. Pai, nós repreendemos, Pai, a escravidão das telas. Nós repreendemos, Senhor, o tempo em excesso, Paizinho, dedicado a redes sociais, dedicado às coisas que não são do Senhor, Pai. Pai, coloque em nós, Pai, um coração que deseja a Tua presença. Coloque em nós agora, Paizinho, nessa pessoa que está escutando, um coração, Pai, que busca a Tua palavra. Um coração que entende, Paizinho, que está com o Senhor, que passar tempo com o Senhor é o tempo mais produtivo de uma vida, Paizinho, que toda vez que a gente investe na Sua presença, nós recebemos o presente do Senhor, que é a Tua glória, a Tua graça e as demais coisas que são sempre acrescentadas por aquele que tudo vê, por aquele que nada escapa. O Senhor nos acompanha, o Senhor nos filma, o Senhor nos guia, Pai, nos dê sabedoria, nos guie, Paizinho, uma vida cada vez mais produtiva e mais vitoriosa. É o que nós desejamos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você tudo que a gente falou, se inscreva, compartilhe. Sabe aquele pessoal que está meio ocioso, está meio devagar? Sabe aquele seu primo de 15 anos que só fica fazendo besteira? Manda para ele. Fala assim, ó, filho, assiste esse filme aqui, tal, esse vídeo, e pergunta se ele assistiu até o final, tá? Para, quem sabe, ele se toca, né? Ele dá aquela acordada, aquele chacoalhão. Então seja uma pessoa que dá chacoalhão nos outros também, mandando esse vídeo para o maior número possível de pessoas. Que Deus te abençoe poderosamente, com muita energia.